Fala, manos e humanas! E já aviso, me tornei invisível. Só vou aparecer se você inscrever-se e deixar um like. Cara, eu sou muito ridículo. Puta que pariu. Eu não gosto demais. Fala, manos e humanas! Bem-vindo ao canal Já Tomou Seu Remédio. Meu nome é Igor Tomei, caso você não conheça. E já vou logo avisando que nós vamos falar de uma das melhores leituras que eu fiz este ano até o momento, chamada O Homem Invisível. Mas antes de adentrarmos a história, eu vou falar um breve resumo do autor. Quem foi H.G. Wells? Herbert George Wells, né? Nascido na Inglaterra. Ele é um autor bastante conhecido, né? Ele escreveu... Esse é o primeiro contato que eu tive com ele na literatura. Ele escreveu A Ilha do Dr. Moreau, que tem um filme, e o livro também não li. E outra obra famosa desse autor é A Guerra dos Mundos, que tem dois filmes, até onde eu pesquisei, são dois filmes. Um de 1953, que eu não vi. Eu vi o filme de 2005, dirigido pelo incrível, que eu gosto bastante, do Steven Spielberg, e com Tom Cruise fazendo aquelas caras e bocas dele, né? Então vamos adentrar a história. Como é que é a história? Num vilarejo, como se fosse um município bem pequeno, lá na Inglaterra, chamado Iping, entendeu? Chega um visitante totalmente fora do padrão. Ele chega todo coberto, usando óculos escuros, coberto de ponta a ponta cabeça. E você sabe que cidade pequena, vilarejo pequeno, você tem que andar conforme aquelas normas impostas naquele local. E após a chegada desse estranho, algumas coisas começaram a mudar, né? Vou colocar já uma percepção minha aqui sobre a história. Este livro é uma crítica social muito fodida, gente. Ele é muito bom, sério, é uma crítica social. Mas assim, como é que você pode falar que este livro é uma crítica social? Eu vou dar um exemplo. Você pode fazer crítica social com vários tipos de gênero. O exemplo, o filme Os Simpsons. Tem a série Simpsons que está há anos aí fazendo sucesso, porque eles sempre estão renovando, criticando a sociedade usando humor. Já o autor não, ele quis usar um pouco de terror, suspense e ficção científica. Entendeu? Ele usou esses três elementos para trazer uma crítica social de uma forma assim muito excelente. O H.G. Wells ele acertou bastante, é um livro curto, né? E continuando na história, né? O autor ele vai trazendo essa construção narrativa, gente, minuciosa. Sério, a cada capítulo ele vai colocando um elemento, ele vai desmembrando, ele vai descascando como se fosse uma cebola. Aí cada capítulo ele solta uma pele de uma cebola, aí depois vai colocando outra camada. E de uma forma assim, gente, sério, que teve uma hora que eu tive que ler pausadamente, porque como é um livro curto, como vocês podem ver, então assim, quando eu tava adentrando na história, eu tava imerso no filme, parecia que eu tava num filme de tão, aquele suspense narrativo que o autor tá criando, gente, ele cria uma forma, ele vai costurando minuciosamente aquele terror, aquela tensão, e é muito bom. E após, como eu falei, né, esse estranho chega, se instala lá, tipo num hostel, né, como se fosse uma pensão. E esse ser, ele chega com grana e com alguns comportamentos, digamos, exóticos, né. Você tá entendendo? Coloquei um ponto de vista, agora continuando a história, né. E o bacana, que logo no começo, gente, dentro dessa comunidade, né, as notícias começam a se espalhar como se fossem fake news. E dentre vários personagens, tá falando de uma comunidade de vilarejo, e o personagem do Sr. Ted, ele é um relojoeiro, ou seja, ele é o tempo, ele representa o tempo, relojoeiro, conserta relógio, constrói relógio, ele é o tempo. E ele é o personagem que vai mais propagando as informações falsas sobre esse personagem, sobre o Homem Invisível, que até agora ninguém sabe se ele é invisível ou não. E como eu falei, ele vai tendo comportamentos exóticos, esse Homem Invisível, né? E já instalado na pensão, ele constrói como se fosse assim, ele já está todo instalado, ele constrói como se fosse um laboratório nessa pensão. E aí o pessoal já fica curioso e tal. E querendo ou não, se você vive numa pensão, no hotel, tem uma empregada, sempre tem um funcionário para limpar, né? E Millie, que é a empregada da pensão, ela foi limpar o quarto e se deparou com aquilo tudo, com aquele todo aparato, aquela aparelhagem de laboratório, e se assustou, né? E do nada, uma força invisível expulsou ela do local, a moça que limpa, a Millie, né? Gente, após essa cena, é como se fosse uma fagulha para bagaceira. Essa fagulha, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, gente. A partir da cena da empregada, aí começa aquele rastro de pólvora, de notícias. E o caos foi se aumentando, foi crescendo. As desconfianças mais ainda. Então assim, foi isso. Então assim, a partir dessa cena, como é que eu fui empurrado do local, né? E nesta edição da LPM Pocket, né, a tradução... da LPM Pocket, a tradução tem que colocar, gente, tem que colocar essas informações criptográficas.
tradução é do Bruno Alexander, né? Eu vou ler um trecho aqui pra vocês da página 27 dessa edição. Como eu falei que esse livro é uma crítica social, ninguém sabe quem é ainda o Homem Invisível. Mas olha o que ele relata aqui, ó, um dos personagens, né? Ele fala o seguinte: eu vou lhe dizer o que penso. O homem é malhado, falou pro Ted, que o relojoeiro. Preto aqui, branco lá, ali, em manchas. E ele tem vergonha disso, é uma espécie de mestiço. Só que em vez que as cores se misturarem, vieram em partes separadas. Já ouvi falar disso, e o que acontece com os cavalos, como todo mundo sabe. Entendeu aí, né? O tema muito em voga, muito discutido, né? E, novamente, eu deixo o meu pedido para você dar um like, se inscrever, comentar. E, sério, manos e manas, leia este livro. Olha como ele é curto. E olha o tanto de marcação que eu fiz nele, ó. Os post-its às vezes acabaram, coloquei o verde. E outra percepção minha que eu tive com o autor é o seguinte. Ele coloca a mistura de uma criação de um mito ou folclore, ou algo do tipo, né? Ou então, usando a explicação científica, como criar um mito, um folclore, né? Tipo, Saci Pererê e tal. Como é que pode criar esse mito usando explicação científica? Você tem que ler o livro, que esse vídeo vai ser sem spoiler, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Que é... Eu adoro coisas de terror, assombração, tal. Eu vou dar uma explicação mais ou menos lógica pra vocês, né? Uma casa construída toda em madeira. De dia, ao calor, né? Ela incha. E à noite fica frio. Aí a madeira ela se expande e ela vai fazer barulho. E, comprovado, e as pessoas começam a falar que é fantasma, falar que tem um bicho solto, tem um demônio, tem pau lá dentro da casa, entendeu? Então, assim, essa outra percepção que eu tive nessa literatura, gente. É a outra percepção que eu tive. E outro detalhe bem importante que eu achei, assim, desta obra, gente, é que enquanto a pessoa relata, olha, o homem invisível, o homem invisível, quando vai falar de si, grande parte das vezes, ele fala, eu sou um homem invisível. Vocês entenderam o artigo? Olha o homem invisível, eu sou um homem invisível. Ou seja, a pessoa para relatar na terceira pessoa é uma coisa, agora para falar de si mesmo é outra coisa. Esse detalhe eu achei maravilhoso, né? E eu não quero mais entregar detalhes porque, gente, sério, é uma obra muito massa, muito bacana. Ah, e outro detalhe aqui que eu achei muito bacana, que apesar desse livro ter mais de 100 anos, a história tem mais de 100 anos, o homem invisível é um ser plástico, ele é um ser moldável, né? E apesar dessa plasticidade, dessas coisas mutáveis que rola no vídeo, perdão, no livro, na história, a gente vê que algumas coisas não mudaram, entendeu? Algumas coisas não mudaram, né? E não é à toa que o que me interessei mais porque eu fui ver, por mais para essa história, porque eu fui ver o filme, tem a resenha aqui no canal, só deixar aqui no card, né? Resenha do canal do filme, que eu achei o filme maravilhoso, um dos melhores filmes que eu vi este ano. E cara, eu me interessei tanto pela história do filme que eu quis ler o livro. E realmente ele é um ser plástico, um ser mudável, entendeu? E o detalhe mais importante que eu deixo aqui pra você, que na minha percepção que eu tive, achei muito massa, que é o seguinte: o invisível é o ser mais visível que você vê. Parece um trocadilho, mas repare e pensa. O invisível é o ser mais visível que você vê. Enfim, humanos e humanas, inscreva-se, dá like, obrigado. Bora!